Então, Porfírio, como então que nós podíamos pensar, em que medida essa ideia do super-homem ou do além do homem, ela é útil para a gente pensar os nossos tempos atuais, né? Como é que a gente pode usar isso para pensar a atualidade? Ou não se tem como fazer essa contextualização, né? Bom, João, você me pergunta se tem como fazer esse paralelo com os nossos dias. Tem, né? E traz um ensinamento valioso para a gente. Assim. Na verdade, eu diria que toda essa teoria, toda a teoria moral do Nietzsche, teoria moral não vou nem dizer teoria moral, né? Porque ele não, há inclusive uma discordância, um atrito na academia se o que ele faz é filosofia moral ou não. Mas toda essa discussão que ele traz sobre os valores e a moralidade, e a ideia de além do homem, a gente usa muito conceito. Nietzsche ficaria até meio bravo aqui eu falando conceito, né? Colocando o conceito como se o conceito estivesse no vocabulário dele. Mas todas essas noções que ele trabalha dentro desse âmbito dos valores e dessa formação de valores da sociedade, elas têm, na minha visão, têm sim um encaixe para começar, porque, ao meu ver, os problemas que ele aponta lá no século XIX, como problemas da estrutura da sociedade no século XIX, ainda não foram resolvidos. O niilismo, essa substituição da religião pela ciência ou por algo qualquer, né? E não que a religião seja algo ruim ou que, pelo menos, estar dentro daquela estrutura e daquela lógica que foi a lógica predominante durante séculos, o único padrão. E questionar isso era questionar um dogma, né? Ou seja, dogma você não questiona, você apenas aceita, né? Então, assim, dentro disso, eu creio que há uma importância muito grande, e principalmente em reconhecer que há, né, para fazer um jogo aqui com o além do bem e do mal, que existem várias possibilidades dentro desse nosso entendimento moral que vão para além dessa dualidade bem e mal. A moralidade e essa criação de valores e entender o bem e o mal vai muito de uma época, né? E Nietzsche ele está reconhecendo isso. Então, ele vai lá falar, por exemplo, que a moral cristã, né? E aqui ele traz o anticristo, tá? É importante a gente demarcar aqui que o anticristo não é uma obra que fundamenta o ateísmo, ele está fazendo uma crítica à moral cristã, à moral que foi criada, que, segundo ele, uma coisa interessante que ele fala, né? O único crucificado, não, o único cristão morreu na cruz, né? Porque o que se fizeram, o que fez a igreja, não é Cristo falando, né? São Paulo e Pedro falando, principalmente Paulo e Pedro, né? E os outros apóstolos falando por Cristo. Então, essa ideia, Porfírio, de que, quando ele fala que o único cristão morreu na cruz, dá a impressão que ele está fazendo um elogio ao crucificado, né? Mostrando que sim, foi um homem, um além do homem, que encarou a realidade, que viveu o amor fati. ele viveu o amor fati, de fato. Eu não diria que ele é um além do homem, Nietzsche não afirma isso, mas é um elogio, sim. E assim, o Nietzsche não fala isso com essas palavras, mas a gente pode encarar até na postura com que ele fala de Jesus Cristo como aquele que aceitou, né? Quando ele se entrega, por exemplo, quando ele se entrega como sacrifício. É lógico que aí tem a questão que entra também o niilismo, e o niilismo que foi feito em cima do cristianismo e do sacrifício. Eu lembrei até de um fato agora, o Nietzsche, no final da vida dele, já lá em 88 para 89, ele começou a ficar meio zureta, né? Ele teve ali os anos dele de doença mental, que ele teve um colapso mesmo, e a partir de 89 ele teve um colapso mental, e ficou até 1900, tá? Aí 11 anos, né? Quase 12 anos em que ele ficou completamente improdutivo, em que ele era cuidado pela mãe e pela irmã, né, em que ele não conseguia mais viver sozinho, fazer nada sozinho. Mas ele já começa a apresentar sinais de um adoecimento antes, e nesses últimos anos de produção dele, João, ele começa a escrever uma série de cartas endereçadas aos amigos ali, umas cartas assim que os amigos começaram a ficar preocupados mesmo,
Em algumas delas, ele assina, por exemplo, como o crucificado. Né? Mas, enfim, eu lembrei agora por conta disso, por conta desse assunto. Mas, voltando lá, o Jesus Cristo ele aceita, né? A gente pode ler como... lógico, é uma interpretação minha, não é que Nietzsche colocou assim, né, descrito de maneira literal, mas ele encarna esse amor fati, ele aceita o seu destino, ele se entrega, né? O problema foi toda a imagem de um ascetismo religioso que se criou em cima disso, tá? Aquele valor que não está vinculado ao corpo, porque aí o além-homem é aquele que está, né, como um ser natural, está em sintonia com o seu corpo, e o corpo, para Nietzsche, não é algo ruim, não é fonte do pecado. O prazer não é pecado, pelo contrário. O corpo, ele é aquilo que encerra a nossa humanidade nessa materialidade. Aí o problema do que se fez, pelo menos do cristianismo, né, não saberia dizer se Cristo já propõe isso, mas pelo menos o que se fez do cristianismo, é que Nietzsche enxerga nisso esse ascetismo religioso que coloca o corpo como fonte de pecados, o corpo como algo que você deve renegar. Por quê? Porque a verdadeira salvação está na alma. Então, para você não cair naquela danação eterna, né, para você ir para o caminho da salvação, você tem que buscar essa superação do corpóreo, do mundano, rumo ao metafísico, né? Mas é um elogio, sim, a Cristo quando ele fala que que o verdadeiro crucificado morreu na cruz, não, que o verdadeiro cristão, né, morreu na cruz. É uma postura, ele coloca, as pessoas acham que quando ele fala assim, por exemplo, o anticristo, ele está atacando Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo e do religioso e de Deus, e quando Deus está morto, as pessoas tendem a pensar Nietzsche como se fosse aquela pessoa assim, aquele ranzinza, né? Aquele ateu militante, sabe o ateu militante que quer provar para todo mundo que Deus não existe, não, é pelo contrário. Inclusive dentro da biografia do Nietzsche, a gente encontra passagens assim, por exemplo, de quando as senhoras, né, que passavam ali pelo convívio dele, por exemplo, chamavam Nietzsche para ir à igreja, né? E ele falava não, hoje não, e tratava educadamente. Aparece uma passagem assim da biografia dele, eu não lembro se foi na do Kurt Polyanski que eu li isso, ou se foi em outra, mas eu lembro que, né, isso aparece assim como dado biográfico dele. Ele não era aquela pessoa que ficava ali enchendo o saco dos outros e tentando provocar essa discussão sobre o cristianismo. O problema dele é com a moral cristã, com o ascetismo da moral cristã e com esse fato dessa moral ter se tornado imperiosa, dominante, as pessoas acreditarem que ela é a única correta, que ela é a certa, quando não. Quando nós tivemos outros períodos. É por isso que lá na genealogia da moral, por exemplo, ele vai comparar isso que o século XIX chegou com as antigas sociedades aristocráticas gregas e de outros povos, né, de outras origens ainda mais antigas, que ele está mostrando como alternativas de que era possível pensar de outra maneira. Outro erro comum, João, achar que Nietzsche, por exemplo, ele está fazendo uma defesa, transvaloração dos valores, né? É voltar àquilo que era lá nas antigas sociedades aristocráticas, nos povos ali, nos povos vikings, em alguns momentos ele fala dos vikings, naqueles povos germânicos, ou até mesmo nos gregos antigos pré-filosóficos. Ele não, né? Eram sociedades escravistas, ele não está querendo que se volte à escravidão. Quando ele fala de escravidão, por exemplo, ele não está fazendo uma defesa desse retorno. Quando ele fala de aristocratismo, né, do aristocratismo das pessoas, dessa aristocracia dos povos, dos antigos povos, ele não está defendendo que se volte isso. Ele fala que, inclusive, a aristocracia germânica, aquela aristocracia europeia formada a partir do feudalismo, ela é extremamente nihilista e ela é extremamente assim a fonte de vários erros do curso da história da humanidade. Então ele não está defendendo a volta da aristocracia. Já vi assim, inclusive acadêmicos, né, de notoriedade internacional que não são
da área, assim, não são estudiosos especificamente de Nietzsche, mas falar isso assim, ele era um autor aristocrático, né? Ele defendia a aristocracia, não. Pelo contrário, ele só está fazendo um recorte de outro momento para mostrar como que em outras épocas a moralidade ela se fez de outra maneira, a fortalecer o ser humano, porque ele acreditava, né, que havia uma noção de fortalecimento, de valorização dos melhores, tá? E aí é o Aristói, né, da aristocracia, são os melhores, de valorizar os melhores, né, e considerar ruim os piores. E note que a questão aqui é bom e ruim, não é bem e mal. Aí entra na transvaloração. A gente já está saindo do além do homem, entrando na transvaloração, mas é importante explicar isso aqui nesse momento, né? Porque o além do homem, ele está dentro dessa lógica de se perceber como bom. Eu sou bom. Né? E nisso, João, percebendo isso, ele percebe que os inferiores são ruins. Não é bem e mal. Ele não fala, eu represento o bem e vocês representam o mal porque vocês são corruptos, porque vocês são moralmente vis, porque vocês vão para o inferno, enquanto eu vou para o paraíso. A dicotomia aqui é bom e ruim. Né? E aí ele fala, olha, esses povos antigos, eles reconheciam isso. Existe o bom e existe o ruim. O bom, né, aquele do espírito aristocrático, né, ele se enxerga como o bom. Eu sou o bom. Aquilo que é diferente de mim é ruim. O problema é que, quando houve o que ele chamou de rebelião escrava na moral, que é a ascensão daquela moral judaico-cristã, os que eram considerados ruins porque eram fracos, né? Ele vai fazer até um paralelo aqui, uma metáfora com ovelhas e aves de rapina, aqui na genealogia da moral. Aquele que era considerado ruim chegou ao poder e se estabeleceu como moral imperiosa, moral judaico-cristã. E nessa moral imperiosa fez uma revolta escrava na moral, uma rebelião escrava na moral, e aquilo que é oposto a ele, que é o forte, que era o espírito aristocrático, que numa disputa de forças e de tensões subjugava ele, né, dominava ele, então ele tem um olhar de ressentimento, aqui entra outro termo importante na história, na filosofia de Nietzsche, ressentimento. Né? Então, justamente por ter essa visão do ressentimento, uma visão ressentida, eu agora que estou no poder, que consegui, né, por meio de uma rebelião, de uma revolta escrava nessa moral, colocar a minha moral como dominante, eu vou aqui pegar a imagem do meu oponente e vou, de alguma maneira, tentar, né, derrubá-lo pela imagem. Então, eu taxo ele como o mal, a representação do mal. Ele vai para o inferno por expressar sua força, né, por expressar essa sua capacidade e por expressar esse seu ser melhor. E uma coisa que ele reconhece nesse jogo, a tendência é que esses que eram considerados os escravos, os mais fracos, fossem mais inteligentes, por isso que eles conseguiram, inclusive, esse domínio moral. Eu acho que seria isso. E o que isso serve para a gente hoje? Olha, serve para a gente ver o tanto que a gente ainda não superou aqueles problemas do século XIX, o quanto que a gente vive uma vida ainda fortemente dominada, né, por esses ideais metafísicos, que muitas vezes eu não vou entrar no âmbito dessa coisa metafísica, não vou me colocar como um materialista aqui, nietzschiano, né? Sou apenas um estudioso da obra de Nietzsche. Mas o quanto que isso, João, isso pelo menos não é algo dado, mas é algo da ordem aqui que a gente tem que procurar, que a gente tem que buscar, que a gente busca vivenciar. Então, não é algo que está dado para mim, tá? Essa metafísica. Então, é preciso a gente discutir isso, é preciso a gente entender melhor. Se a gente trouxer para o âmbito da nossa moralidade, do convívio, né, é necessário, inclusive, João, e aí eu vou puxar uma polêmica aqui para você, né, depois você que segurar as pontas aí com os internautas, é preciso, inclusive, a gente repensar essa nossa noção de cristianismo de hoje, né? E Nietzsche pode ser uma chave interessante para repensar isso, tá? Não estou falando de mim, de você, enquanto cristão, atacando o cristão, não. Mas isso que se chama, que se convencionou de cristianismo ligado a certos setores,
né, de um extremo conservadorismo, né, que estão apoiando aí incondicionalmente, por exemplo, Bolsonaro no poder, não importa o que ele faça, e fala em nome dos cristãos e se coloca, né, e colocam Bolsonaro como o Messias, né? Esse cristianismo, cara, ele é muito, eu creio que ele é muito danoso, inclusive para o cristianismo, porque ele vai contra os ensinamentos de Cristo. E uma das chaves para a gente interpretar isso, para a gente fazer a crítica em cima disso, eu creio que esteja justamente em Nietzsche, sabe? Para a gente rever esses valores e entender que não há aqui uma natureza, tá? Que o valor, a moralidade cristã, ela não é algo natural e dado que está lá desde o início do universo. Não, isso foi criado em um determinado tempo, em um determinado contexto, e isso sofre alterações, né? O pensamento, o que começa a Bíblia, depois é modificado pelos concílios da igreja, né? Pelos vários concílios da igreja, depois é modificado de tempos em tempos pela influência das bulas papais, tá? Depois é modificado durante a Reforma Protestante e no contexto social da vivência também sofre alterações. Então, é importante a gente trazer isso para pensar agora. Será que isso que nós estamos chamando de cristianismo hoje, no Brasil, em 2021, será que se passaria como cristianismo lá para Jesus Cristo? É engraçado falar isso, mas Nietzsche pode servir para a gente hoje para pensar o próprio cristianismo, não no sentido de rechaçar o cristianismo, de defender um ateísmo, de colocar a crítica nessa moral cristã, mas de mostrar, olha, há uma modificação aqui necessária e interessante para a gente pensar. Porfírio, então tá bom, eu creio que você trouxe ideias interessantes aqui para discutir aqui no nosso canal. Eu agradeço pela sua estadia aqui e convido para voltar outras vezes. Muito obrigado. João, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. A gente está junto aí desde o começo aí, né? A gente estava sempre trocando ideia e tal, e eu gosto de ver o crescimento do seu canal aqui, Central Filosófica. Trabalho muito bacana. Agradeço o convite e outras vezes aí que você quiser, sempre que você quiser me chamar aí, estou disponível, a gente acha uma data e faz. Inclusive, vamos marcar nossa live lá no Paralelo 16, inclusive. Vou te chamar lá para o Paralelo 16 no Instagram qualquer hora. Beleza? Então, um abraço, João, e até a próxima. Certo. Para você que nos acompanhou, o professor Porfírio já tem várias passagens aqui pelo nosso canal, desde o início, né? Gravou algumas entrevistas aqui, eu e ele, o professor Gustavo, o economista Everaldo, enfim. Só você consultar aqui na playlist, nas playlists aqui do nosso canal. O professor Porfírio é um parceiro aqui do nosso canal. Se você se esqueceu, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com mais pessoas, comente, se inscreva em nosso canal, pois dessa forma você estará sendo informado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui. Meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.